Atrás com a Thaísa. Ela tocou na Darlene. Passe no meio, tabela. O chute de fora da área, de longe pro gol! Gol! Olhando, fazendo o golpe de vista, não acreditou que essa bola entraria. Golaço da Darlene! Sai todo o time de dentro da grande área. A bola volta com a Chay. Brigou por aqui a Darlene e ganhou. O passe em profundidade. Bolão na corrida para Cris. Ela, a bola, o goleiro e o gol. Recebe de perto a marcação. Cris entrou na área. O toque pro gol! Gol! Flamengo é campeão carioca de futebol feminino 2023. Toca o hino do Flamengo. 1, 2, 3, vai tocar o hino do Flamengo, campeão carioca 2023. Grande partida, grande... Fala, nação rubro-negra, bom dia, Flageral TV na área, Pedro que vos fala por aqui. Já começa o vídeo falando sobre o que está acontecendo, né? Não sei se vocês estão vendo aqui, ó, inflamou uma espinha na minha testa, tá inchado o meu rosto demais, então não sei se eu vou ter condições de gravar o vídeo amanhã, porque era para eu ter ficado internado no hospital, mas aí eu conversei com a doutora, a gente trabalha, né? A gente que é autônomo, vive ali do salário do dia a dia, então eu tinha que gravar o vídeo e também tinha que ir pra rua fazer minhas entregas, mas caso eu não grave vídeo amanhã porque eu tive que ser internado, vou ver como é que vai ficar o meu rosto pelo dia, né, e se piorar eu volto pro hospital, não pela beleza, que beleza eu não tenho, mas sim pelo inchaço, né, vamos ver se não vai piorar essa situação, e a gente vai falar no vídeo de hoje sobre um lance que marcou muito os torcedores rubro-negros em 2010, nossa eliminação contra a Universidade do Chile. Vinícius Pacheco, naquele lance fatídico, que ele entrou na área, em vez de tocar para o Adriano livre, ele se jogou querendo um pênalti. Vou falar sobre esse lance, a gente vai falar também sobre o esquema especial que o Flamengo está fazendo para poder trazer Arrascaeta, Pulgar e Varela o mais rápido possível, e foi pedido 2 jogadores. Em relação ao Carlos Alberto, não fica triste não, Carlos Alberto. Carlos Alberto falou que esse ano, por acaso, ele não vai participar do Jogo das Estrelas. Ele que sempre jogou todos os anos, foi um dos primeiros. E agora ele falou que vai viajar logo nessa data. Uma caneta traumática e de longa duração. Falando do Gabigol, vai ter que entrar na faca, vai ter que fazer cirurgia, e parabéns para as meninas, vocês viram aí o golaço da Darlene, né? Será que vale o Puskás? Meninas campeãs do Campeonato Carioca em cima do ex-atual campeão Botafogo. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV. Muito obrigado pelo like de vocês. Se vocês puderem mandar o canal para alguns amigos, pelo menos para um, já vai ajudar bastante. A gente está quase batendo 485 mil. E se puderem, deixa o like logo agora para vocês não esquecerem no meio do vídeo, porque eu não sou de ficar pedindo like, e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! Vou começar o vídeo com um questionamento. Ouso dizer que foi criada a caneta eterna, a melhor caneta do mundo, a caneta que dura mais de um ano, que é a caneta que o Arrascaeta inventou em cima do Carlos Alberto. Carlos Alberto, fica triste não, Carlos Alberto. Pela primeira vez o Carlos Alberto não vai participar do Jogo das Estrelas no final do ano. Como traumatizou e como teve prejuízo o Carlos Alberto com essa caneta que ele tomou, que diz ele que já chegou calibrado no jogo, né? Sempre vai ter uma desculpinha, diz ele que joga melhor que o Arrascaeta, mas a verdade é a seguinte: o Arrascaeta deu uma caneta desmoralizante e até hoje o Carlos Alberto tá traumatizado com isso, né? Diz ele que vai viajar, mas a verdade é a seguinte, né? Todo mundo sabe que ele não quer mais enfrentar o Arrascaeta, com medo de tomar outra caneta. Vamos abrir aspas para o que disse o personagem do futebol brasileiro, Carlos Alberto, que tinha um sonho de jogar no Flamengo, mas esse sonho não se realizou. E hoje em dia ele pega a pilha, né? Chegou até a agredir um torcedor que foi questionar sobre a caneta que ele tomou. Mas vamos lá, abre aspas, porque ele disse no Charla Podcast. Já cheguei no jogo calibrado. Eu tenho o maior respeito pela torcida do Flamengo, mas os que têm educação. Eu não posso ficar recebendo certos tipos de comentários no Instagram do meu filho. Isso eu pego pilha. Mas falar
que vai me agredir, eu nasci na comunidade. Eu pegar pilha com zoação? Não, ele não pega pilha com zoação, não. Ele só agrediu um torcedor, mas ele não pega pilha, né? É um papo um dia, outro papo outro dia. Caneta só vale quando completa. E o Arrascaeta não completou. Pô, é lógico, irmão. Você quase assassinou o Arrascaeta, você se jogou, você catou cavaco, você andou de 4 na frente do Arrascaeta pra ele não tocar na bola, só faltou ali dar um mata-leão no Arrascaeta pra ele não conseguir completar. Foi uma caneta linda e completou sim, porque você fez falta, então você apelou, tomou uma caneta bonita, caneta Bic. E aí ele falou assim, ó, caneta só vale quando completa, e não completou. Eu dei a vida para isso não acontecer. Deu a vida e o emprego também, que perdeu o emprego por causa da agressão que você deu no torcedor, por causa da caneta que você tomou. O Zico deu uma entrevista depois e falou que todo ano eu vou no futebol dele, sim. Eu fui um dos primeiros a começar a ir no Jogo das Estrelas, quando ainda era no CFZ. Esse ano eu só não vou jogar porque vou viajar. E eu já tô dizendo logo, né, para o pessoal falar que eu não estou correndo. Tu acha que alguém vai falar que você não tá correndo? É lógico, ninguém vai falar que você tá correndo. Justamente um ano depois, né? Então é isso, ó. Pra mim, depois do Pelé, o Zico foi o maior. E o Zico até falou que a coisa mais legal foi eu ter jogado. Saiu até na FIFA, né? Meus amigos me ligaram, os caras gostam e botam pilha. Irmão, essa pilha é melhor que a Duracell e essa caneta que você tomou é melhor que a Bic. É uma caneta eterna que não acaba a tinta nunca. Queria saber a opinião de vocês. Ele tá fugindo ou ele tá viajando? Porque justamente ele tinha que viajar nesse ano. Um ano depois da caneta histórica do senhor Arrascaeta. Agora apenas uma curtinha aqui sobre o Vinícius Pacheco, jogador que na Libertadores de 2010, se eu não me engano, um ano depois ali do título do Campeonato Brasileiro, do ataque formado pelo Império do Amor, né? Adriano, o Imperador e o Wagner Love. Esse jogador, no final da partida contra a Universidade do Chile, jogo que eu fui no Maracanã, a gente perdeu de 3-2, se eu não me engano, a gente chegou a perder, estava perdendo de 3-1, a gente conseguiu fazer um golzinho no Universidade do Chile. Então, a gente foi jogar no Chile com um placar já de -1, e nessa época valia gol fora de casa. Flamengo venceu esse jogo por 2-1, só que não conseguiu passar de fase, né? O Flamengo tinha eliminado o Corinthians nas oitavas e era o favorito para as quartas de final. Mas nesse último lance, o Vinícius Pacheco resolveu se jogar dentro da área, achando que o juiz ia dar pênalti num jogo de Libertadores, no final do jogo, ainda mais para um time brasileiro. E a gente sabe que ainda mais nessa época tinha muito problema com a arbitragem, né? Ele, em vez de tocar para Adriano, que estava sozinho, ele se jogou. Tava Adriano sozinho dentro da área, Wagner Love, era só tocar e correr para o abraço. Mas ele resolveu cair, ele disse que não viu o Adriano, né? Tava muita correria o lance, e aí quando sentiu que o zagueiro ia chegar, ele se jogou. Totalmente equivocado, ele mesmo falou que não foi pênalti, e isso aí, ele admitiu o erro, marcou a história de muitos rubro-negros, ficaram muito irritados com ele. Não conseguia dormir, né? O Flamengo era eliminado de formas vexatórias da Libertadores, eu ficava ali atônito, olhando pro nada, né? Durante horas e horas, não conseguia dormir, assim como acontece hoje em dia. Só que naquela época a gente sofria muito, muito nas Libertadores. Eu tinha a esperança de ver o Flamengo campeão, mas a gente todo ano era eliminado quando jogava Libertadores, né? Porque já era quase um título a gente poder ir para Libertadores. Então a história é essa aí, o Vinícius Pacheco revelou isso, falou realmente que errou. São coisas que acontecem no futebol, escolhas equivocadas, né? A gente perdoa o Vinícius Pacheco, mas que doeu muito aqui, aquele lance doeu, assim como a eliminação, né? Uma partida ali que, se eu não me engano, o Wagner Love ou o Adriano, acho que foi o passe do Adriano de bicicleta para o Wagner Love fazer, acho que o primeiro gol do Flamengo. A gente jogou bem, ganhamos na Universidade do Chile, que não perdia lá no Chile por muitos e muitos jogos. A gente conseguiu essa proeza, mas infelizmente a gente tinha que ter feito 3-1. 3-1 a gente estava classificado. 2-1 a gente foi eliminado por causa da regra do gol fora de casa. Lembra desse lance? Comenta aqui embaixo no vídeo.
E agora falar sobre uma notícia que me deixou muito feliz de ver o comprometimento dos atletas que estão servindo as suas seleções para com o Flamengo. Isso porque os atletas não tinham a obrigação de jogar na quinta-feira, sendo que a partida deles é terça-feira à noite. O Flamengo vai jogar quinta-feira contra o Bragantino e o Uruguai vai pegar a Bolívia dentro de Montevidéu, né, sem altura, sem problema de altitude, mas o Chile vai pegar o Equador lá em Quito, que a gente sabe que tem altitude. O Pulgar já foi titular no último jogo, vai ser titular no próximo, tem sido rasgado de elogios pela imprensa do Chile, só que o Arrascaeta e o Varela não foram utilizados no último jogo. Então, eu acredito que se for algum dos três entrar como titular, o mais provável é o Arrascaeta. E aí, o Pulgar, se tiver condições, ele vai jogar porque o cara é raçudo, entendeu? Só que é mais complicado jogar na altitude e ainda mais que ele já fez uma partida como titular no último jogo. Se fizer uma partida como titular nesse, apenas 2 dias depois, na quinta-feira, já entrar em campo como titular do Flamengo, eu acho mais difícil. Só que vale o sacrifício, né? A gente tá lutando ali, se a gente vencer do Bragantino, a gente ganha a terceira colocação, a gente fica no top 3. Então é muito importante esse jogo. E o pedido desses jogadores foram o quê? Eles pediram para o Marcos Braz e para o Bruno Spindel, né? O Varela, o Arrascaeta e também o Pulgar, para que o Flamengo fretasse um jatinho para assim que acabasse o jogo no país que eles vão jogar, né? No caso, o Equador, em relação ao Pulgar, e o Arrascaeta e o Varela lá no Uruguai. Assim que acabasse, um jatinho para poder trazer eles para o Brasil, para eles tentarem de tudo para entrar em campo na quinta-feira, e vão conseguir, acredito eu que sim, eles vão conseguir, né? O Arrascaeta principalmente. Mas a verdade é a seguinte: o Marcos Braz e o Bruno Spindel levaram esse pedido ao Landim, o Landim gostou, autorizou. Isso mostra, né, comprometimento dos atletas. O grupo está mais unido depois da chegada do Tite e vamos ver o que a gente vai conseguir na quinta-feira. Mas eu fiquei muito feliz de saber disso, né, desse pedido dos atletas, e vou repercutir aqui um pouquinho, ler para vocês o que os portais chilenos estão falando da nossa fera braba, o Éric Pulgar, né? Que tem sido o jogador mais regular da temporada rubro-negra. Eles destacaram aqui, ó, o melhor do jogo, sem dúvida, recuperou o nível e a confiança, o que ficou evidenciado nos últimos jogos da seleção do Chile. Agora, o meio-campista tem um estilo mais ousado e tenta chutes de fora da área. Hoje também deu um ótimo passe para que o atacante fizesse o gol, mas o jogador do Chile não conseguiu finalizar da melhor forma. O jornal AS, que é bem conhecido, né, falou: ele tem uma saída de bola limpa e clara. E ainda destacou, né, que ele tenta as finalizações e isso agrada os torcedores do Chile e agrada também os torcedores rubro-negros. Então, parabéns, Éric Pulgar, tem ido muito bem, tem fechado ali uma lacuna que o João Gomes deixou, e hoje em dia, graças a Deus, a gente tem aí o Éric Pulgar, que é um jogador que eu enxergo assim com uma excelência muito grande para fazer essa função que ele faz. É a nação rubro-negra, segundo o UOL, o Flamengo vai programar ali uma cirurgia para o Gabigol. Gabigol que vem sofrendo, né, com uma lesão ali nos tendões, ele não consegue ter ali uma força muito grande porque houve uma lesão devido à sobrecarga. E diante dessa situação, o Flamengo não vai fazer a cirurgia dele agora, vai fazer no final da temporada. Mas a situação é a seguinte: ele está fazendo ali um tratamento de recuperação mais conservador, e o Flamengo sabe que ele precisa dessa cirurgia. Só que ainda dá para ele conseguir levar alguns jogos ali. São 5 jogos que faltam para acabar a temporada. O Flamengo enxerga que ele é importante dentro de campo, então a cirurgia dele não será feita agora. O Dr. Tanuri decidiu, assim em conjunto com outros assistentes, que dá para levar, dá para fazer esse tratamento. A gente sempre deseja boa sorte a todos os jogadores, que ele se recupere da melhor forma possível depois da cirurgia e que ele consiga fazer um bom fim de campeonato pelo Flamengo, já que a temporada dele foi bem irregular. Quando ele termina essa cirurgia, ele volte realmente melhor, porque faz muita falta aquele futebol do Gabigol que a gente conhece que ele tem.
E agora, para fechar o vídeo com chave de ouro, parabéns para as nossas meninas, foram campeãs cariocas, né, jogando com muita raça. O segundo gol, então, né, a Darlene foi lá no pé de ferro mesmo, conseguiu dividir a bola, conseguiu tomar a bola e deu um bom passe para a Cris. A Darlene que fez um golaço, conforme vocês viram no começo do vídeo, né? Será que vale o Puskás? A verdade é a seguinte, metemos 2-0 no Botafogo, era um jogo ali, era uma final de jogo único, né? Então tem sempre aquela tensão no começo do jogo, mas quando o jogo se encaminhava para o final, a Darlene acertou esse golaço, né? Olhou a goleira que estava adiantada, ela mesmo falou isso na entrevista, e conseguiu acertar um chute de rara felicidade, né? Ela conseguiu encobrir a goleira ali bem de longe, viu que a goleira estava saindo, mandou o sarrafo e o sarrafo teve endereço certo. Então, parabéns às meninas. A Cris fez o segundo gol, conforme eu falei, depois de uma dividida, né? A Darlene conseguiu roubar a bola e lançou para a Cris, que na saída da goleira só deu um totozinho. Então, Flamengo meteu 2-1. O gol do Botafogo foi num lance polêmico, né? Num pênalti, aos 13 segundos do segundo tempo. E a Kellen, que foi artilheira aí do campeonato, ela conseguiu converter, mas tá aí. Resolvido, 2-1 Mengão, campeãs cariocas, parabéns às meninas, a base e o futebol feminino nunca nos decepcionam. E se gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal. Não sei se eu vou ter condições de gravar o vídeo amanhã, tá? Se ficar sem vídeo por 1, 2 dias aí, é porque eu realmente tive que ser internado por causa desse inchaço que está aqui, né? Inflamou uma espinha e ficou numa situação complicada. A médica pediu para eu ser internado, só que eu conversei com ela, falei que eu preciso trabalhar, né? Tenho aqui o canal, faço minhas entregas também com o iFood e preciso trazer dinheiro para dentro de casa. Então, ela me passou um antibiótico forte aqui, eu tô tomando, espero que eu melhore. Se eu não melhorar, eu vou ter que ir para o hospital. Então, se eu me ausentar, vocês já sabem o motivo. Peço a oração de vocês para que eu melhore o mais rápido possível. Muito obrigado a todos, que vocês tenham uma semana abençoada. Fique com Deus, até a próxima e fui!